R$ 35.689,84. Esse foi o valor que eu fiz em 3 meses com o Airbnb e hoje a gente vai analisar gráfico, vou falar pra vocês um pouquinho como é que foi, pra vocês entenderem um pouco melhor. Então já vamos começar o vídeo, gente. Se vocês me acompanham aqui no canal, vocês sabem que eu trabalho com Airbnb desde junho de 2022. Eu comecei com uma kitnet de 15 metros quadrados, que inicialmente a ideia também era um espaço para eu poder ficar quando eu fosse pro Rio de Janeiro. É porque eu moro na Alemanha atualmente, já morei em outros países e eu sempre ficava nessa ida e vinda e eu sempre gastava muito dinheiro com o Airbnb. Então eu decidi que era um investimento para mim e que também, enquanto eu não estivesse lá, eu poderia alugar para poder arcar com os custos, né, de manutenção, que é ter um imóvel, e eu não imaginava que ia ser um negócio que ia dar tão certo. Então eu percebi que o valor que eu ganhava por mês alugando por temporada, deixando uma pessoa utilizar um espaço que eu já ia preparar de qualquer forma, era muitas vezes 3, 4 vezes, em alta temporada até 5 vezes mais do que o valor do aluguel padrão naquele local. Então, assim, eu tenho experiência principalmente porque eu tenho um outro apartamento de 2 quartos que eu comprei 10 anos atrás, foi a primeira casa que eu morei, e eu alugo ele por contrato normal, e muitas vezes o valor do aluguel não cobre nem os reparos que eu tenho que fazer no apartamento. Mesmo que muita gente ache que o modelo de locação, de comprar imóveis para investimento não seja um bom negócio, eu enxergo o Airbnb como uma forma de investimento totalmente diferente. Então, no início desse ano, em março de 2024, eu comprei mais um apartamento, dessa vez um pouco maior, de 2 quartos, com varanda, em outra região da minha cidade também, para poder explorar 2 tipos de estilos de viajante. Então, um que fica mais no centro, né, perto de ponto turístico, perto do aeroporto, e que é também pequeno, então assim, é para no máximo 3 amigos, um casal, normalmente eu alugo muito mais para casal, né? E o outro é mais para famílias, em região de praia, um apartamento um pouco maior, que tem churrasqueira e tudo mais. E esse foi o resultado de 3 meses desde que eu comecei alugando os 2 apartamentos juntos, né? A gente vai ver gráfico aqui para poder, né, ver um pouco melhor. Eu já posso começar com a informação, gente, que uma kitnet do tamanho do meu, lá no meu prédio, custa mais ou menos em torno de R$ 1.000 o aluguel. E o apartamento de 2 quartos, inclusive quando eu comprei ele, estava acabando de terminar o contrato de locação, que era com a mesma imobiliária que eu comprei. Então eu perguntei pro corretor, né, por curiosidade, quanto que estava alugado antes, e ele me falou que era R$ 1.700 o aluguel. Então eu vou juntar esse valor de 1.700 mais R$ 1.000, que seria o aluguel da kitnet, e a gente vai somar nesses 3 meses para ver se fosse locação comum, quanto que eu faria, né? 2.700 vezes 3, então fica aí R$ 8.100 mais ou menos contra 35.689. Claro que assim, nessa continha daqui não tá inclusa as contas de consumo, condomínio, internet, essas coisas assim, mas mesmo assim não é tipo metade do valor. Vamos dizer que eu ainda gastasse 17 mil de contas de consumo e tudo mais. Ainda assim, ainda é o dobro do valor do contrato de aluguel padrão. Isso tudo, gente, é muito variável, são várias contas que você vai precisar fazer, mas fica aí nesse vídeo que no final eu vou dizer como que você pode saber tudo isso antes mesmo de começar, né? Você pode ter uma ideia muito clara disso tudo antes mesmo de começar, para você poder evitar, se você está pensando em comprar um apartamento ou até mesmo sublocar, que essa também é uma possibilidade. Mas enfim, vamos ver agora estatísticas, que é o que a gente gosta de ver no papel. Então eu tenho aqui o print, gente, do mês de setembro. Então no mês de setembro as noites reservadas foram 32 noites. Isso juntando os 2 apartamentos. Então estão os 2 apartamentos juntos. A média de noites por estadia foi 4. Então mais ou menos as pessoas ficam entre 2 dias, 4 dias, uma semana. Essa é uma média, né? Normalmente as pessoas alugam por 4 dias. Então vocês podem ver que foram só 32 noites reservadas. O apartamento ele não ficou com gente o mês inteiro. Então vamos supor que você tem um apartamento, mas você fica muito na casa do seu namorado, você fica muito na casa da sua mãe. É um apartamento que de repente você tem o seu quarto, tem um quarto de hóspede. Esse quarto você consegue trancar as suas coisas e alugar só o apartamento com quarto de hóspede, alguma coisa assim. Ou você quer alugar um quarto da sua casa, né? Não é que vai ter gente todo dia lá, tipo, consumindo, usando água, luz. Então as contas de consumo também são referentes a, né, metade do mês que foi usado. E pessoa, quando tá de férias, fica muito mais visitando ponto turístico do que dentro de casa, gastando luz e essas coisas assim. Então meu apartamento teve uso só da metade do mês, e eu ainda fiz um valor muito mais alto do que eu só alugasse pra contrato normal, onde tem muito mais uso, porque a pessoa mora no apartamento todos os dias. Às vezes tem mais gente, né, recebe visita, essas coisas. No Airbnb normalmente
visitas não são permitidas quando a pessoa não tá dentro da reserva. Então, é um tipo realmente de locação diferente, né? E no mês de setembro, eu ganhei 9.901,26. Aí você vai falar, Fernanda, mas desde setembro até agora, dezembro, são 4 meses. É porque no mês de setembro, gente, eu tava no Brasil até o dia 24 de setembro. Muitas datas eu bloqueei pra poder não alugar, porque eu tava terminando de ver vazamento do telhado, que vocês lembram, né, que eu tive que ir lá várias vezes. Eu tava terminando de gravar conteúdo pra vocês pro canal, tava terminando de tirar foto, então muita coisa não tava finalizada no apartamento em setembro. Eu estava 24 dias lá no Brasil e eu fiquei muitos dias lá no apartamento também, né? Então não foi um mês completo. Na data que eu estou gravando esse vídeo é dia 10 de dezembro, então o mês de dezembro ainda tem 20 dias para ter mais locações, porque como vocês podem ver, agora no mês de dezembro, a gente está com 30% de ocupação no meu estúdio, né, e 45% de ocupação no apartamento de 2 quartos, então ainda tem muitas datas livres que podem ser alugadas. A gente já vai chegar no valor que eu fiz em dezembro até o momento, né, em 10 dias, mas vamos lá. Em outubro, já foi um pouco mais baixo. No mês de setembro, apesar de eu não ter alugado todas as datas, foi mês de Rock in Rio. Então, mês de alta temporada, principalmente dependendo da cidade que você mora, você consegue fazer um faturamento muito maior. E aí, é um balanço, é sempre um balanço, né, gente? Não é que todo mês eu vou fazer os 9.900 que eu fiz no primeiro mês. Mas a média sempre compensa muito, porque nesse valor aqui de 35 mil, eu coloquei mês de alta temporada e mês de temporada normal, lembrando que isso são só 3 meses, tenho ainda o ano inteiro, né? Então, em outubro foi R$ 7.563, que mesmo assim, dividido por 2, ambos apartamentos eles tiveram o valor similar. Eu poderia fazer uma análise mais detalhada, gente, pegar o valor exato que deu cada apartamento. Se vocês quiserem, eu posso fazer em vídeos futuros, né? Esse vídeo é um pouco mais geral. Então, no mês de outubro, eu ainda aluguei mais noites. Foram 38 noites e mais ou menos 5,4. Então, vocês viram que é uma média. É porque no mês de outubro eu tive uma estadia bem longa. No mês de novembro, eu fiz 6.265. As noites reservadas foram 34. Existe uma estratégia que eu uso para manter a taxa de ocupação mais alta, né, que aí no meu caso vocês podem ver que é mais ou menos 50%, levando em consideração também, gente, que o apartamento da praia, ele é novo, então ele tá começando a ter avaliações agora. Em setembro ele tinha uma avaliação, eu acho. Então, assim, o meu apartamento, o estúdio, ele às vezes tem a taxa de ocupação maior, porque já é um apartamento que eu alugo há mais tempo, tem bastante avaliação. Então, o hóspede, né, as pessoas que leem anúncio, que não são todas, elas gostam de ler a avaliação e ver as experiências de outras pessoas. E aí eu uso essa estratégia de diminuir o valor, como por exemplo, para amanhã eu não aluguei. Eu faço uma pesquisa dos valores, isso o Airbnb tem uma própria ferramenta que você consegue fazer isso de forma muito fácil, né? E eu tento botar um valor bem competitivo para poder alugar. Então, isso aumenta, porque um dia que eu alugo, eu pago um condomínio, eu pago uma conta de luz, eu pago uma internet, e isso aumenta a taxa de ocupação. É melhor do que o apartamento ficar vazio, né? Então, isso é uma das estratégias que eu quero ensinar para vocês, né? Como é que eu consigo manter sempre alugado. E agora, o mês de dezembro, que é alta temporada por causa do Ano Novo, né? Que no Brasil, o Ano Novo é um super evento. Até o momento, 10 dias por enquanto, eu já fiz 11.959. E como eu falei, né, os 2 apartamentos estão com menos de 50% de taxa de ocupação até o momento, então ainda posso alugar mais. Estamos aqui, gente, 5 dias depois da gravação desse vídeo, né, são 7h53, eu já acordo vendo, inclusive eu vi que teve pedido de reserva para hoje, e o valor subiu para 13.500 apenas 5 dias depois da gravação, e ainda tem mais 15 dias pela frente para alugar. Então foram 13 reservas nos últimos 30 dias. Esse ano, até o momento, eu tive 72 estadias, foram 264 noites alugadas, né? Esse aqui é um pouco dos critérios para ser super host. Ganha um voucher quando a gente mantém o status pelo ano inteiro, então eu já recebi 2 vouchers. Maravilhoso. Outra coisa que temos que considerar, gente, porque o mês de outubro e de novembro foram mais baixos, é porque no mês de outubro eu entrei com co-anfitrião. Então, em setembro, ele ainda não estava me ajudando no anúncio
Em outubro e novembro ele já estava. O que é um co-anfitrião? Isso você consegue achar lá dentro da plataforma do Airbnb mesmo, mas ele é uma pessoa que eu conheci na vida real, né? De contatos, assim, foi inclusive de um apartamento que eu visitei para comprar, que a dona fazia Airbnb e ele era o administrador. Então, né, eu fiz uma entrevista com ele, eu gostei muito, ele mora perto do apartamento, ele conseguia me oferecer coisas que talvez outros co-anfitriões não iam conseguir por conta da localização, e ele tem me ajudado bastante. Então, a comissão dele é de 20% do valor da reserva, e isso também impacta no valor que eu recebi, por isso que foi um pouco mais baixo nesses meses. Esse valor que eu recebi até o momento já está excluindo o valor do serviço dele. Então, o valor também do mês de novembro, de 6 mil, já estava excluindo o valor do serviço dele. Se tivesse o valor do serviço dele, então se aproximaria lá dos 9 mil, né, do primeiro mês, mesmo que foi alta temporada, mas que eu não aluguei todos os dias. Então, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, como faz muita diferença. Essa é a minha reserva do ano novo, gente. O hóspede alugou 7 noites, então ele deve ter até um descontinho, porque eu dou desconto pra quando aluga a semana inteira, ou quando aluga o mês inteiro tem desconto, né? Então, ele pagou uma média, né? Os valores são individuais, acho que ano novo tava em torno de R$1.100, já tô de ano novo. Mas como ele alugou outros dias, né, um pouco mais para janeiro, um pouco mais para dezembro, a média da diária foi R$ 860,29. A taxa de limpeza, R$200, né, um apartamento de 2 quartos e que tem área externa, então a limpeza demanda um pouco mais do que o estúdio. E lembrando que taxa de limpeza não é para limpar sujeira desrespeitosa. A taxa de limpeza, gente, está englobada a lavagem da roupa de cama que você vai receber lavadinha, né? As toalhas que a gente oferece, então lá também são 3 camas, agora são 4, porque a gente tem agora mais um colchão extra de solteiro para acomodar 7 pessoas e estamos alugando bastante para 7 pessoas. Então a taxa de limpeza para oferecer esse tipo de comodidade, né? A gente oferece sabonetinho, biscoitinho, reserva de ano novo tem vinho, tem toalha, lençóis, papel higiênico. Então, tudo isso está embutido nesse valor da taxa de limpeza. Isso é importante se você está começando um negócio e você quer calcular quanto você vai cobrar de taxa de limpeza. Não é para cobrar só, você vai lá fazer a faxina quando o hóspede sair. Também é como você vai entregar o espaço para quando o hóspede entrar. Então, lavanderia, se você não tem uma máquina de lavar em casa, ou se você prefere lavar por causa de edredom, essas coisas numa lavanderia, também é um custo. Isso é uma coisa que os hóspedes, às vezes, quando estão pagando, e eu também, a gente sempre quer pagar o mais barato possível. Às vezes quando tem uma taxa de limpeza assim de R$300, 400, eu fico, poxa, mas tem muito custo envolvido que às vezes depende, né, de quem tá fazendo. Se fosse eu que fizesse a limpeza pessoalmente, eu conseguiria fazer um preço melhor, mas quando é uma pessoa terceirizada, se você contrata uma empresa, e hoje em dia tem muitas empresas que trabalham com empresas de faxina profissional específicas para Airbnb, né? É um serviço caro. E aí o hóspede ele paga uma taxa que normalmente é um pouco alta, né? O Airbnb cobra pro anfitrião uma taxa menor do que cobra pro hóspede. Então esse hóspede pagou a taxa de serviço R$878. Isso entra em alguns impostos, algumas coisas, tem até o imposto de ocupação. É uma taxa que o Airbnb passa automaticamente para o governo. Então, o hóspede pagou R$7.126,63 para 7 noites, mais de R$1.000 por noite. Então, apesar de eu vejo que muita gente tem receio de cobrar certos tipos de valores, né? O povo paga, gente, porque esses são os preços. Se você for em qualquer hotel da região, se ele fosse alugar, né, para qualquer hotel na região, ele ia pagar mais, porque é uma família grande, né? Então, às vezes, a família prefere a comodidade de estar todo mundo no mesmo espaço, cada um com seu quarto, mas assim, no mesmo espaço, que possa fazer um churrasco todo mundo junto. No hotel fica cada um em um quarto, vocês têm que sair para comer em restaurante. Então, o Airbnb tem sido cada vez mais a escolha preferida dos hóspedes, principalmente assim, coisa de família. Lá no meu estúdio, apesar de ser pequenininho, talvez tamanho de quarto de hotel, você tem a cozinha, você tem um espaço que é só para você, naquela coisa de parede tem ouvidos de hotel, às vezes, né, muitas vezes. Lá no meu estúdio, muitos hóspedes pagam preço de hostel para ficar num espaço privado, né? Enfim, continuando, aí o preço para mim, né, eu recebi os 6.184 mais a taxa de limpeza, que ela fica, né, separada, e o ajuste do preço por noite, isso é porque eu dou desconto para mensal, então o preço que ele pagou, ele teve R$162 de desconto.
A taxa que o Airbnb cobra, comparando que ele oferece base de dados de hóspedes mundiais, você pode alugar, inclusive por ano novo a gente tá alugando pro pessoal de Nova York, o cara da Califórnia que alugou por 14 dias. Então você tem essa base, não é que nem como se você botasse um anúncio num painel do bairro ou num livrinho de alguma coisa, você vai ter essa base de hóspedes de pessoas que já confiam na plataforma que é o Airbnb, né? E eles cobram um valor muito baixo pra gente que tá alugando na plataforma. E oferece um monte de coisa, como o AirCover, que garante um monte de coisinhas, tanto de coisas de segurança pro hóspede, né, que são obrigatórias, mas também em caso de danos, eles se responsabilizam. Agora tá um pouco mais complicado do que antigamente, vou confessar, não tá sendo muito fácil pedir reembolso de danos, mas aí é importante você documentar tudo, tirar foto de tudo, e isso é uma coisa que a gente vai falar também, talvez aí mais pra frente. E a cota do co-anfitrião, que é a pessoa que tá me ajudando a administrar, foi R$ 1.165. Então, olha aí a boa pra vocês também, gente, que querem talvez se especializar em administração de Airbnb, saber como funciona, como vocês podem fazer. Talvez se você não tem pessoalmente um apartamento, mas está desempregado, você pode oferecer os seus serviços para pessoas que trabalham com Airbnb como co-anfitrião. Então, o meu co-anfitrião, o que ele faz é basicamente receber os hóspedes e se tiver algum problema, ele vai lá resolver. Mas muitas das vezes não tem problema. Ele vai lá, ele entrega a chave, ele pega a chave e ele vai receber, olha, por uma semana, R$ 1.165,96. E ele administra vários outros apartamentos. Então imagina se por ano novo ele tem uma reserva dessa em um dos, sei lá, eu acho que ele tá com uns 15 apartamentos, uns 10 apartamentos, eu não sei exatamente. Porque ele também aluga para fora do Airbnb também, para alguns outros apartamentos que não são dele. Ele administra para outras pessoas. Então, se ele pega aí R$ 1.000 de 10 apartamentos de locação, ele vai receber R$ 10.000. É muito trabalho, sim. Mas ele tem uma flexibilidade, ele consegue fazer uma grana muito boa, sem ter ele propriamente nenhum Airbnb. Então, assim, nessa brincadeira aí do cara que pagou 7 mil, aí tem um monte de taxa, eu vou receber 4.863,81, né? Porque dos 6 mil, o co-anfitrião, ele recebe 1.000 e pouco. Se eu morasse no Rio de Janeiro, gente, eu ia fazer faxina, eu ia ser co-anfitriã, eu ia ser anfitriã, a respondedora, mas eu percebi, né, que estando fora, esse é um conforto que depois de 2 anos e meio, eu decidi investir nisso para que eu tivesse menos essa demanda de resolução de problema, que muitas vezes acontece sem estar lá, não é muito fácil, tão fácil de resolver. Mas se você tá começando o seu negócio e de repente você mora na cidade, você mora perto do imóvel, do lado, ou se você tem uma kitnet no seu terreno e você vai fazer a administração, então esse valor de 11 mil e pouco que eu recebi nesse mês, que ainda falta muito para fechar, né, ainda tem muitas datas para alugar, poderia ser bem maior. Então é isso, gente, deixei pro final do vídeo, espero que vocês tenham chegado até aqui, porque um dos projetos que eu venho trabalhando há alguns meses é um e-book sobre Airbnb. Então no e-book tem tudo, gente, tudo. Desde um pouco da minha história, então também quis que esse e-book fosse uma coisa bem pessoal. Eu falo muito das experiências que eu tive, dos meus erros e dos meus acertos, né? Então eu vou mostrar exemplos pessoais, né, de por que o Airbnb é tão rentável. No e-book eu comparo o Airbnb com o contrato normal, com fundos imobiliários, que muito se fala, né? Vocês comentam muito quando eu faço um vídeo de alguma coisa que deu errado no Airbnb. Fundo imobiliário é melhor, então eu comparo também com fundo imobiliário e com o CDI, que são essas caixinhas de investimento, cofrinho que você deixa e vai rendendo, né, de acordo com essa taxa que é o CDI. Tentei fazer uma comparação clara para vocês conseguirem entender como é que funciona. Também explico um pouco de como começar do zero, desde o processo de compra, a escolha do imóvel, do bairro, do tipo, coisas que você tem que levar em consideração. Não precisa ter apartamento próprio para alugar no Airbnb. Muita gente desconhece que você também pode usar um modelo de sublocação. Então também falo no e-book como que funciona, o que você precisa, como fazer de forma legal. Um passo a passo também de como você anunciar ou o quarto ou o apartamento inteiro. Então você também não precisa ter imóvel próprio, também não precisa ter um apartamento inteiro para alugar. Você pode alugar um quarto na sua casa. Pelo menos assim, se você quer fazer de forma esporádica. Eu vou alugar quando tiver um jogo no Maracanã, quando tiver um show na minha cidade, quando tiver um ano novo, alguma coisa assim, quando eu não estiver em casa, quando eu estiver viajando. Eu tô sempre viajando. Isso é muito comum. Inclusive na França, eu fiquei um mês no apartamento em Paris,
Paris, né, de um rapaz que é indiano. Ele morava em Paris, mas ele é indiano, né? Então, na época que eu fiquei lá, foi na época da pandemia, ele tava indo visitar a família dele e ele alugou o apartamento dele tinha a roupa dele, tinha as coisas dele lá, no Airbnb por esse tempo, pra provavelmente dissolver os gastos, né? Pode ser que pra fazer uma renda extra, mas eu acho que pra dissolver os gastos, pra, né, não ficar ali o apartamento parado, você tem que pagar o aluguel sem estar morando lá. Isso é muito comum, gente. Pra pessoas que têm mais receio, claro que você pode esconder algumas coisas de pertence e tudo mais, mas em Florianópolis também eu fiquei em um apartamento inteiro que a pessoa morava, que deixou coisa, inclusive tinham coisas de valor. Na Itália também fiquei em casa, parecia uma casa de veraneio de uma família, então tinham todos os itens pessoais da família. Na Holanda também eu aluguei um quarto, mas a anfitriã não tava na casa, então tava tudo lá. O quarto dela, inclusive, era no segundo andar e não tinha porta, era tudo aberto, assim. O maior segredo é selecionar bem os hóspedes e tem um monte de forma que você consegue fazer isso de forma segura, principalmente para esses casos mais específicos que você quer ter certeza que você não vai ter problema com aquele hóspede. Então, existem ferramentas dentro da plataforma que podem garantir, né, que você vai escolher uma pessoa de confiança para alugar. Deixa eu ver aqui um pouco, porque assim, o e-book tem mais de 100 páginas, gente. Eu tentei deixar as coisas de forma bem explicadas, então aquele livro para você ler com papel e caneta, para você dar aquela pausa, para você botar aquilo em prática, para você dar a pesquisada, para você fazer os cálculos. Então eu peguei muito nessa coisa de fazer cálculo, como antes mesmo de comprar, você vê quanto que você vai ter que cobrar por diária, né? Em caso de você, se você também fizer um financiamento de um apartamento para você poder botar no Airbnb, como que fazer o cálculo se vai valer a pena aquele financiamento especificamente. Então também fala um pouco de como fazer se você não mora na cidade ou no país, que é o caso, né, do apartamento, mas mesmo assim você quer investir, tem como. Eu sei que tem muita gente que mora fora que acaba fazendo investimento no Brasil e essa também é uma boa oportunidade, né? Se você ainda não tem essa coragem de investir no seu próprio, né, você também com esse e-book vai poder aprender como trabalhar como co-anfitrião. Então, sabendo todas as etapas, como tudo funciona, a precificação. Inclusive, meu co-anfitrião, ele também faz esse auxílio, né? Ele também pega, assim, porque o meu apartamento já tava tudo pronto, anúncio, tudo, precificação, já entendia. Mas ele também pega pessoas, assim, cruas que, tem esse apartamento, eu quero colocar na plataforma, o que eu faço? Como é que eu faço? Então, como criar uma descrição completa, como aumentar sua taxa de ocupação, como funciona a garantia do Airbnb que cobre até R$1 milhão em danos, né? Já tive muitos danos que o hóspede não quis pagar e o Airbnb pagou completamente. Como eu falei, agora tem que documentar um pouco mais, porque tá ficando um pouco mais estrito, né? Porque antes era realmente muito fácil. Acredito que algumas pessoas se aproveitavam da facilidade que a plataforma fazia, né? De pedir esse reembolso, mas sem nada de outro mundo, tá, gente? Agora eles pedem mais documentação, né? Também vou dar algumas dicas de como mobiliar de forma inteligente para você poder receber mais pessoas, mas sem deixar aquela coisa, né? Que parece que foi meio improvisado. Vocês viram que quando eu tava fazendo reforma, eu pensava muito assim, porque eu fico em muitos Airbnbs, então eu sempre pensava muito de o que eu gosto de ver no Airbnb. Isso é muito importante, gente. Você vai no hotel, você gosta quando eles te dão um biscoitinho, deixa uma garrafa de água, alguma coisa assim, essas coisas que vão encantando os hóspedes, né? No início, claro que eu cometi muitos erros, gente, principalmente que eu comecei o negócio sem nunca ver o funcionamento de tudo. Eu só fui estar presente no meu Airbnb, ver como era check-out, ver como era troca de roupa de cama e tudo mais, foi esse ano. Eu vim pra Alemanha em 2022 e eu não voltei pro Brasil até 2024 e o meu apartamento começou a ser alugado, eu fiz um anúncio quando eu tava no avião vindo pra Alemanha. Então a primeira reserva eu já não tava lá. Essa agora vez que eu tava no Brasil em março foi a primeira vez que eu acompanhei esse processo. Então no início muita coisa eu pedia pra minha mãe fazer de um jeito, ela fazia do jeito que ela achava que não era muito bom. A gente teve algumas avaliações não muito boas no início, né, por esses erros que eu cometi, que vocês não vão cometer, porque vocês já vão entrar sabendo dessas coisas, né. Mas mesmo assim, eu mesmo tendo algumas avaliações não muito boas no início, eu ainda consegui conquistar o status de Superhost, que eu mantive até agora. Eu nunca perdi esse status, nunca baixei, né, do que eles pedem, o mínimo de Superhost. Como Superhost, vocês têm vários benefícios e tá tudo explicado no e-book, gente. Eu poderia falar aqui por horas. E como bônus para esse e-book, eu fiz uma lista com alguns links, como as roupas de cama que eu uso, as toalhas que eu uso. Se você quer insistir em roupa de cama branca, toalha branca, tudo bem. Eu entendo, é bonito, é visualmente bonito, é aquela coisa. Comigo não deu certo por alguns motivos também, porque, como eu falei, não sou eu que faço essa parte, a pessoa que faz essa parte disse que não tava dando certo, tava dando muita mancha. Mas se você ainda quer, também coloquei um link de fornecedor
fornecedor de roupa de cama, toalha, sabonetinho, todas essas coisinhas assim que fornece para hotel. Então vocês conseguem comprar com um preço muito bom. Eu já usei toalhas da marca que eu coloquei em algumas estadias que eu tive no Brasil, né? Então acho que é bem popular mesmo e são brancas, tudo branquinho, de padrão de hotelaria mesmo. Então alguns outros links que eu coloquei foi de cofrinho com senha, né? Também falo muito sobre essa coisa do check-in, check-out. Gente, tá bem completo mesmo. Foi um projeto que eu botei muito carinho, eu fiz um vídeo de coração e eu tentei colocar um preço que fosse acessível pra vocês, tá, gente? E que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar por e-mail também. Eu tentei colocar um valor justo também, incluindo impostos e todas essas coisas. Inclusive, eu também falo sobre essa questão dos impostos no e-book, né? Essas coisas mais burocráticas que são importantes também a gente saber pra fazer tudo certinho. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei. O link do e-book vai ser o primeiro aqui na descrição. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se de repente mudei a visão de vocês em relação ao Airbnb, mas lembrando que vai ter muito mais. Deixa aqui as dúvidas que vocês têm, o que vocês gostariam que eu falasse, que se eu souber falar com propriedade, eu vou vir aqui e vou falar pra vocês. Então, beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.